Pode vir, irmão Rafael, dar o seu testemunho. Se quiser subir aqui ou embaixo, fique à vontade. Cai mesmo. Esse microfone aqui, este azul. Faz assim. Você não está tremendo, não. A gente... Só dentro? Só ver seu coração, como é que tá. Tá tanto assim, não. Fique à vontade, Deus te abençoe. Boa noite, igreja. Que Deus abençoe a todos essa noite. Quando eu fiquei sabendo sobre falar do testemunho, eu nem sabia o que dizer, né? Porque foi uma caminhada muito longa e também muito difícil. E só Deus sabe o quanto foi difícil chegar até aqui. As coisas que eu passei também. Minha família está de prova também. Em nenhum momento eles desistiram de mim. Tanto minha mãe, que colocou os joelhos dela no chão também para orar. Minha avó, ela, não sei quantas vezes que ela chorava por mim, né? E minhas tias também, que nunca desistiram de mim. E foi difícil, que eu saí daqui, se eu não me engano, com uns 17 anos. Hoje eu tô com 22, quase completando 23 anos. E nessa caminhada que eu saí daqui, começou com uma coisa muito simples, que eu achava que não ia dar em nada, por influências de amigos, né, que muitas pessoas que eu falava que era meu amigo, que eu confiava, me levaram pro abismo, né. E eu estive no mais fundo do poço que eu já pude imaginar da minha vida. Eu cheguei literalmente lá no fundo. Eu não me imaginava na situação que eu tinha no passado. Eu tinha vergonha da minha mãe chegar na minha casa, me ver na situação que eu estava, né? Porque, se eu não me engano, com uns 18, 19 anos eu peguei para morar sozinho. E tudo começou com uma bebida. Eu saía às vezes 11 horas para curtir festa e voltava no outro dia. Eu nem morava sozinho ainda, eu morava na casa da minha avó, que por um tempo eu morei lá. Também na casa da minha mãe eu fazia isso e para mim estava tudo tranquilo. Para mim não tinha preocupação nenhuma. E desse momento eu já tinha me esquecido da minha caminhada que eu tinha na igreja. Eu não me importava muito com a palavra de Deus. Eu tinha completamente me esquecido dos meus princípios, do que eu fui ensinado e o que foi me passado. Então, nisso de curtir bebida, eu peguei, ouvi amigos falando no meu ouvido para sair de casa, né? Que era o melhor também para mim. E eu tive uma briga com meu padrasto, um homem muito bom que sempre estendeu a mão para mim. Eu criticava muito ele, mas ele sempre foi um homem que me segurou na casa dele, né? Ensinando as coisas. E depois que eu saí, eu tive um tempo que, depois da bebida, eu estive no mundo da venda, né? Pode falar. Eu comecei a mexer com droga. Eu comecei a vender droga. Eu entrei pro mundo do tráfico. E isso foi com meus 19 anos. E foi muito difícil, né? Porque eu estava muito perdido, não sabia o que era certo, o que era errado. Mas para mim, dentro de mim, aquilo que estava certo. Para mim, eu falava que precisava de dinheiro. E eu comecei nisso. E era uma coisa até mais suave, assim, que eu posso dizer, que eu estive. Depois disso, eu estive 5 meses no São Pedro 5, lá no bairro, mexendo com droga, vendendo droga. E aí eu conheci a tal da cocaína. Até então eu só tinha experimentado uma vez, 2. E depois disso eu saí lá dessa boca e eu comecei a trabalhar, né? Até então não tinha voltado ainda para a palavra. E um pouco mais para frente
conseguindo esse trabalho, eu falei, eu estava morando na casa da minha avó já, eu falei, vó, eu vou sair daqui, eu vou começar a morar sozinho de novo. E a minha pior decisão não foi essa, foi sair da casa da minha avó sem erguer minha cabeça, né, e sem olhar para a palavra. Porque eu não tinha como suportar o mundo sem conhecer a palavra de Deus, não tinha como. Então eu tinha um peito estufado e eu falei, não, eu consigo. Eu fui. E nessa casa, foi o declínio, assim. Declínio. Eu comecei a traficar de novo. E nisso, aí a cocaína já foi mais forte. Eu comecei a ficar viciado. E eu lembro que eu peguei coisas, né, que eu tinha ganhado até da minha família dentro de casa para vender. E nisso comecei a vender coisas pequenas, depois comecei a vender coisas grandes para conseguir usar, né, a droga. E eu estava numa situação assim irreconhecível. Eu ficava eu lembro que eu colocava um colchão na porta da escada e ficava lá de 2 da tarde até 10 horas da noite usando droga, sozinho. Eu lembro que de madrugada eu saía, porque eu não tinha coragem de sair à tarde para tentar buscar droga, né? Eu saía de madrugada para tentar satisfazer minha vontade de usar aquela droga. E nisso eu lembro que eu tive 3 livramentos, que nesse período que eu estava usando a droga, eu estava circulando pela rua, acho que se eu não me engano, era umas 3 horas da madrugada, e nisso começou um tiroteio. Mas eu tinha, momentos antes de começar esse tiroteio, eu tinha passado na Rua da Galeria, né, que tem lá no bairro, e eu olhei para aquela rua e falei, alguma coisa dentro de mim falou, vai para casa. Então eu apressei o meu pé e cheguei em casa. Assim que eu coloquei a chave no cadeado, começou um tiroteio. Depois eu vejo curioso na rua falando que naquele lugar onde eu tinha passado tinha começado uma guerra do tráfico, que eu lembro que foi até uma das mais disputadas lá pelo bairro. E nisso foi 3 vezes eu andando por São Pedro de madrugada. Eu não tinha medo, eu falava que eu podia peitar qualquer coisa. E toda vez que eu botava o pé em casa, começava o tiroteio. Mas eu não tinha visão que isso era um livramento. Eu ainda não tinha esse reconhecimento por Deus estar me livrando. E eu lembro que depois eu peguei para sair do tráfico. Mas antes disso, eu estava passando por uma seleção no EPA, né, que eu comecei a trabalhar. E durante essa seleção eu ainda estava traficando. E eu falei para mim mesmo, quando eu arranjar o trabalho eu vou sair. E aconteceu uma coisa que eu nunca esperava na minha vida, que eu peço perdão à minha mãe até hoje pela vergonha que eu dei a ela também. Eu fui preso, mas eu cheguei aí para Viana, né? E eu passei uma noite no DP aqui de Vitória e depois eu fui lá para Viana. Neste caminho, dentro da viatura, eu lembro que eu conversava, né? Eu comecei a conversar com Deus e falei, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu volto, Senhor. Não me deixa passar por isso aqui, não. Eu nunca pensei que eu ia estar nessa situação. E é uma coisa desumana, tá? Eu sei que eu fiz errado, mas também procurei e o Senhor me livrou. Eu passei durante um dia dentro do presídio, ouvindo os criminosos, né, falando o que cometeram para estar ali. Eu estava no mundo errado, realmente, mas o Senhor me livrou. Quando deu 6 horas, ele falou que o meu alvará de liberdade estava sendo feito lá e eu ia ser liberto. E nisso eu comecei a trabalhar no supermercado, e aí começou uma transformação que eu não tinha nem explicação para como falar, né? Que foi...
eu comecei a sentir mais a presença de Deus. O que eu não sentia quando era pequeno, quando eu estava na igreja, eu comecei a sentir naquele momento. Eu já tinha trocado de casa, eu consegui o meu trabalho. E, irmãos, eu lembro que foi a primeira vez que eu senti uma presença tão boa na minha vida. Eu estava dentro da minha casa e eu comecei a colocar hinos para me cantar. Isso, se eu não me engano, umas 2, eu sempre dormia mais tarde e eram umas 2 da manhã. E eu não me importando com nada, e eu começava a cantar alto. E nesse momento que eu estava colocando um espírito, uma vontade, uma sinceridade a mais naquele hino, eu comecei a ser tomado dentro da minha casa, que no outro dia eu queria chegar no trabalho e falar para todo mundo o quão bom foi aquele sentimento, mas eu não conseguia nem falar, não tinha nem palavras. Que eu lembro que eu estava dentro do meu quarto, eu fechei o meu olho e eu comecei a chorar tanto, eu peguei meu joelho, coloquei no chão e assim, eu chegava a babar de tanto chorar. Eu parecia uma criança e foi a primeira vez que eu senti o Espírito Santo tocar em mim. Naquele momento eu tive a certeza que Deus era verdadeiro e Ele estava comigo. Por mais que as coisas que eu tinha passado não afetaram o amor que Ele tinha por mim. Por mais que eu não acreditasse, tinha minha mãe, tinha minha família que orava por mim. E Ele não desistiu de mim em nenhum momento por essas pessoas. E eu lembro que tinha também um rapaz nesse meu trabalho que ele tinha... Ele mexia com Umbanda, ele mexia com magia negra, né? E ele era contra todos os crentes lá na empresa, se eu não me engano, que ficavam testemunhando a palavra de Deus, que me ajudaram também, foi umas 3 pessoas. E toda vez que eu passava no corredor, esse homem, eu não entendia nada, mas ele ficava conversando sozinho e toda hora que eu passava por ele jogava o corpo dele de lado e começava a murmurar por trás. Isso começou coisas ruins na minha vida, mas não para mim cair de novo, mas coisas que pesavam, né? Que eu ficava me colocando para baixo. Mas eu lembrei da palavra, eu peguei uma Bíblia que eu tinha pegado com minha mãe e eu comecei a ler de novo, eu comecei a ler a palavra de Deus. E aquilo foi minha força, aquilo realmente me ajudou bastante. Que eu lembro que 2 semanas depois de eu ficar pedindo, Senhor, eu não sei qual é a sua vontade, mas eu sei que ela é certa, ela é verdadeira. Se for da tua vontade, será feita. 2 semanas depois, 3 semanas, o rapaz saiu do supermercado. E, assim, eu sou literalmente muito grato a ele por tudo que ele fez na minha vida. Eu sou grato também pela minha família, por não ter desistido de mim. E foi uma experiência muito, muito incrível que eu tive na minha vida, tá? Então, assim, uma coisa que eu tomei como lição também, não pegar coisas do mundo como exemplo, ou pessoas também que a gente chama de amigo lá no mundo, que quando eu estava usando a droga, né? Um rapaz chegava para mim que eu considerava meu amigo, ele falava, não, a gente não vai te julgar por você estar fazendo isso, que isso, você pode usar a sua droga, a gente vai estar sempre aqui. E logo depois eu falava bem assim comigo mesmo, se fossem meus amigos, eles iam me dar provavelmente um tapa na cara e me dar um tapa de realidade. Mas não era isso que eu recebia, era palavras confortantes para mim estar fazendo aquilo. Por mais que eles não estivessem usando, eles me davam uma coragem para usar, falando que eles iam estar ali. Enquanto eu me afundava, eles estavam bem. E eu lembrei de amizades que eu tive na igreja também. Eu estive em outra igreja, eu estive frequentando antes de ter essa vontade de voltar para cá, para a casa que eu saí, que foi uma igreja que me ajudou a enxergar também Deus, assim, foi quando eu estava voltando. E eu lembrei dos meus amigos, eu lembrei de toda a trajetória que eu tive até aqui.
E uma coisa que eu aprendi foi me afirmar em Deus. Nada fora dele, nada traz mais paz. Então, assim, uma coisa que eu tenho que passar é confie somente nele. Pode estar passando qualquer coisa, qualquer insegurança, qualquer medo que você tiver, só confie nele, erga os seus olhos para o céu e confie somente na palavra. Confiar em Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer no mundo, tá bom? Eu peço que Deus abençoe a todos vocês. Nunca deixei de pensar em nenhum dos meus irmãos aqui da igreja, tá? E Deus abençoe todos. De força, de graça. Muito bom.